Bom dia, meninos. Nós estamos então iniciando aí a nossa aula de hoje e nós daremos continuidade ao assunto crônica. É o assunto que nós já temos debatido bastante e nós então estamos tentando adquirir um pouco de conhecimentos teóricos sobre a característica deste gênero crônica, para assim podermos produzir nosso texto dentro do gênero. Vocês já realizaram uma série de exercícios. Eu deixei na aula passada a proposta de atividade de planejamento do texto, que foi lá no livro didático, na página 52, onde tínhamos 4 perguntas para vocês responderem. Qual é o público leitor do texto? Que linguagem vou empregar? Que estrutura o texto vai ter? Onde o texto vai circular? Então eu irei fazer uma breve reflexão sobre isto, para na próxima proposta nós começarmos a escrever um texto do gênero crônica. O público leitor do texto do gênero crônica, ele é bem variável, visto que nós podemos ter um público leitor que assista ou que ouça uma crônica pela televisão, pelo rádio, pela internet. Nós podemos ter desde estudantes, jornalistas, jogadores de futebol, pessoas do dia a dia, profissionais de uma determinada área. No nosso caso em específico, nós iremos pensar que o nosso público leitor são os nossos próprios colegas. A crônica que vocês irão escrever na próxima atividade, vocês vão escrever pensando nos próprios colegas como público leitor deste texto. Como fazer então uma crônica? Primeiro, temos que ter em mente quem será o leitor dessa crônica, o leitor deste texto que você irá escrever. Tendo em mente isto, você deve ter em mente também o assunto da sua crônica. Para fazer uma boa crônica, é preciso inicialmente ser um observador da realidade da sociedade. A visão particular e inusitada do cronista é que confere originalidade ao gênero. Além disso, é necessário usar uma linguagem leve, muitas vezes coloquial, e procurar demonstrar como o cotidiano pode ser cheio de significados. A pergunta número 2 é justamente esta: que linguagem eu vou empregar no texto? Então aí está a resposta. É necessário usar uma linguagem leve, muitas vezes coloquial, isto é, uma linguagem que cuide bem da escrita, cuide bem de utilizar aquilo que a gente conhece da gramática, da ortografia, mas que seja também uma linguagem simples, de fácil compreensão, sem muito vocabulário difícil, que misture o texto escrito com expressões da oralidade, expressões da fala, que são recursos que vão dar mais vivacidade à crônica, mais intimismo, vai fazer o texto se tornar mais próximo do leitor. E esta linguagem procura demonstrar como que o cotidiano pode ser cheio de significados, isto é, pela linguagem coloquial que mistura a escrita, a oralidade, as marcas da oralidade dentro do texto. Sobre a terceira pergunta, que estrutura o texto vai ter, é preciso conhecermos as características do gênero crônica. Primeiro, entender que o fator principal que define a crônica é sua temática. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano das cidades ou dos lugares. Então, primeiro, qual é o assunto que eu devo escrever, que eu quero escrever? Depois, um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa. E isto nós vimos como exemplo o texto que nós já lemos em sala, do vendedor que desejava comprar alguma coisa e ele não conseguia se fazer entender. E o vendedor e o
cliente começaram a ter atritos por conta da falta de entendimento que um teve com o outro naquilo que ele queria comprar. E alguém observou aquela cena e dali fez uma reflexão, fez um texto. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. É a crônica humorística, né? Que ela tem como objetivo divertir, promover o humor. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples, isso eu já disse. A leveza na linguagem é típica do gênero. Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. Tendo como base isto, nós então vamos definir como estrutura do texto. Qual é a estrutura que eu quero que o meu texto tenha? Essa estrutura diz respeito, por exemplo, ao tamanho do texto. Será um texto maior, um texto mais curto? A estrutura é a estrutura de um texto narrativo, onde você pode utilizar dos discursos direto e indireto, isto é, no meio do texto você pode traduzir literalmente, introduzir literalmente a fala das personagens dentro da história, marcas de oralidade. Então tudo isso faz parte da estrutura da escrita do texto. E depois não se esquecer que todo texto, todo bom texto precisa ter começo, meio e fim. Isto é, ele precisa ser coerente, ter sentido do começo ao fim. Finalizo esta explicação sobre crônica fazendo a leitura de uma crônica para vocês terem como referência. Vista Cansada, Otto Lara Rezende. Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez, foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida de quem não crê que a vida continua, não admira que o Hemingway tenha acabado como acabou. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto, um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo. O mesmo porteiro dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? Sua cara, sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos. Não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Então, essa crônica, para a gente encerrar o assunto, faça um bom estudo e uma boa leitura dos materiais postados no sistema. Até mais.